Chegamos hoje na lição de número 6 aqui da classe dos adultos deste terceiro trimestre da CPAD em 2025, onde nós estamos trabalhando com vocês um texto escrito e comentado pelo pastor José Gonçalves sobre o tema Igreja em Jerusalém, Doutrina, Comunhão e Fé, a base para o crescimento da igreja em meio às perseguições. Lição 6, que cai no dia 10 de agosto, vai trabalhar o seguinte tema: uma igreja não é conivente com a mentira. E você pode iniciar muito bem a tua aula por algumas bases bíblicas que a própria lição já oferece. A primeira delas é o texto áureo, está em Atos, capítulo 5, versículo 3. A segunda é a verdade prática. Vale a pena você realizar a leitura da verdade prática. E a nossa leitura bíblica em classe de hoje se localiza no texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículos 1 ao 11. Lê esse texto compassadamente, deixando Deus te usar na escola dominical da sua igreja. Eu sou seu amigo, pastor Janderson Nascimento. Estou o primeiro vice-presidente da Assembleia de Deus em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. Você que está chegando por aqui, aproveita e se inscreve no canal, passa a ser um dos nossos alunos. Você pode me acompanhar aqui pelo YouTube, Spotify, TikTok, Instagram também. É só você colocar no Google Janderson Nascimento EBD e nos acompanhar. Eu espero muito que o Senhor te abençoe através dessa palavra e que essa aula seja uma bênção para o teu coração. Na aula de hoje, nós chegamos então no capítulo 5 de Atos dos Apóstolos. Antes de iniciar a ministração, aproveita e comenta aqui de onde você está me assistindo, de que lugar do Brasil ou fora do Brasil. Coloca aqui também o nome da tua congregação, onde você ministra a aula da escola dominical. Eu vou ficar feliz em conhecer você. Hoje nós estamos estudando com vocês o capítulo 5 de Atos dos Apóstolos. E aqui nós vamos perceber que a comunidade, a igreja primitiva, ela está crescendo, especialmente lá em Jerusalém. E com esse crescimento, nós vamos aprender exatamente essa visão da solidariedade. Essa igreja que está crescendo, está se envolvendo e, ao mesmo tempo, está se envolvendo com a presença do Espírito Santo. Mas com esse crescimento também, nós vamos perceber que aquela igreja tinha alguns problemas. E como essa igreja enfrentou esses problemas? Semana passada, nós percebemos que Deus deu a sabedoria aos apóstolos diante de problemas em meio ao crescimento. E através disso nós encontramos então a separação dos diáconos. Hoje nós vamos entender como a igreja combatia a mentira. Mas para entender todo esse contexto é importante você observar exatamente o capítulo 4, versículos 32 ao 35. Eu já separei esse texto aqui para você, onde você vai perceber que de forma voluntária os irmãos já estavam compartilhando os seus bens diante dos apóstolos. Detalhe, é voluntário, não era por pedido dos apóstolos. Você vê isso sendo feito pelo próprio Barnabé. Mas isso também, em um ambiente espiritual, naquele momento, despertou a curiosidade das pessoas, despertou também a admiração das pessoas, e nesse sentido você vai perceber que Ananias e Safira também queriam essa admiração. E por causa de desejarem essa admiração, eles perderam um caminho da salvação. E aqui nós vamos perceber exatamente que nesse texto, especialmente no capítulo 5, você percebe um combate contra a hipocrisia, contra esse desejo de fama, contra esse desejo de admiração das pessoas, e você percebe o ambiente onde Deus trabalha. A glória de Deus, ela é trabalhada de uma forma muito interessante a partir do capítulo. Fala primeiro da entrega total do nosso coração para Deus, não deixando espaço para inveja ou mentira. Nesse sentido, você vai perceber uma consagração completa. Observe o texto do capítulo 5, versículos 1 e 2, dentro da palavra, dentro desse contexto que nós estamos observando com vocês, à luz de Atos dos Apóstolos. Aqui também você vai perceber que o próprio Pedro, ele era um homem de Deus, cheio da presença de Deus, ao ponto de confrontar aqueles que mentiam diante do Espírito Santo. Aqui, se você não sabe, é um dom conhecido pelas Escrituras como palavra do conhecimento. É muito confundido hoje como dom de revelação. E o próprio Pedro destaca algo interessante a partir do versículo
4 do capítulo 5 de Atos dos Apóstolos, demonstrando a revelação do Espírito Santo ao coração de Ananias e Safira. Também nesse episódio você vai perceber que o serviço cristão e o nosso desejo de adorar a Deus, de ajudar as pessoas, ele não deve ser motivado pela aprovação humana, mas deve ser motivado pela graça de Deus. Aqui vamos aprender também sobre a questão da generosidade. Então, marque isso aí, porque você vai utilizar muito isso diante da aula de hoje. E também um coração sincero diante do Senhor. Essa generosidade também é compartilhada depois, anos mais tarde, por outros apóstolos. Segundo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 7, você vai ver o próprio Paulo falando sobre essa generosidade dos irmãos. Também você percebe que esse caso de Ananias e Safira desperta para nós consequências que afetam a própria igreja. Uma igreja que agora passa a entender exatamente essa necessidade de agir honestamente, de agir motivado pela presença do Espírito Santo, de agir motivado na simplicidade, na glorificação do reino de Deus. Tem algumas passagens que você pode anotar, pega o caderno e a caneta para fazer isso aí, tá? Você pode pegar Efésios capítulo 4, versículos 25, vale a pena. Atos capítulo 9, versículo 31. Você percebe que essa igreja, de forma especial, está cultivando essa adoração diante do Senhor. E aqui também eu tenho uma pergunta para você que está participando comigo dessa aula de hoje. Gratidão pela sua participação, mas eu quero perguntar para você se você já viveu alguma situação de mentira, ou aparentemente uma mentira, dentro da igreja. Será que isso causou alguns estragos? Se você já viveu isso, por favor, também compartilhe a tua experiência conosco aqui nos comentários. E se você é professor da classe dos adultos, quer poupar o teu tempo para preparar a tua aula, eu tenho um recurso que vai te ajudar. É o Facilita EBD. No Facilita EBD você encontra o esboço da minha ministração, onde você vai achar esses versículos que eu estou citando para você, uma pesquisa que eu faço um pouquinho diferente da lição para te ajudar, dentro do contexto da aula, a entender um pouco maior o leque da ministração. Você vai encontrar esse esboço disponível para quem é assinante. Você encontra também o próprio PowerPoint, os slides que são resumidos, muito práticos, muito bonitos, para você utilizar na tua ministração na escola dominical da tua igreja. É uma assinatura trimestral onde você tem acesso à nossa plataforma. E é claro que está disponível no link na descrição desse vídeo, fica à vontade para conhecer, ou você pode acessar facilitebd.com.br ou escanear esse QR Code que está aqui na tela. Fica à vontade para conhecer o nosso trabalho e eu espero muito que o Senhor te abençoe. O primeiro ponto, então, da aula de hoje trabalha exatamente sobre esse argumento de acordo com o pastor José Gonçalves. O diabo é o pai da mentira. Já no primeiro ponto, vale muito a pena você ler uma passagem bíblica. A passagem que eu quero citar para você se localiza em Tito, capítulo 1, versículo 2. Anota esse versículo aí para você utilizar em sala de aula. E o primeiro subtópico trabalha então sobre a natureza satânica e mentir. É da natureza satânica mentir. É a proposta do próprio pastor José Gonçalves. Quando nós pegamos a narrativa bíblica de Atos dos Apóstolos, especialmente capítulo 5, versículo 1 a 11, você vai perceber a profundidade da corrupção humana que pode ser marcada em contextos até mesmo dentro de um avivamento espiritual. Quando nós vamos para a palavra, primeiro a gente vai descobrir de forma muito clara que a igreja estava vivendo um avivamento, um crescimento, uma generosidade por parte do coração dos irmãos, como nós já estudamos na aula passada, capítulo 4. No capítulo 5, nós vamos perceber uma ação do inimigo através da infiltração dentro da igreja. Um detalhe que você precisa marcar aí. Primeiro, o inimigo tenta perseguir a igreja pela perseguição. Não consegue. E agora, no capítulo 5, você vai perceber que ele tenta perseguir a igreja pela infiltração. Ele entra dentro da comunidade e, com seus infiltrados, tenta agir de forma satânica. E aqui nós vamos perceber exatamente a prática da desonestidade dentro de um contexto do avivamento. Isso quer dizer que dentro do contexto da igreja, nós vamos encontrar pessoas que não são de Deus.
E você encontra isso exatamente no capítulo 5, versículo 3, onde Pedrão, cheio da presença de Deus, já viu que Ananias e depois Safira estavam cheios de ira em seu coração, agindo pelo mal dentro da comunidade cristã. A gravidade desse episódio também vai revelar para a gente algumas coisas que a gente precisa aprender pela palavra. Exatamente pela Escritura, a gente percebe que Pedro relata no capítulo 5, versículo 4: Não mentistes aos homens, mas mentistes a Deus. O próprio Jesus havia identificado que o pai da mentira é Satanás. Tá? Em João capítulo 8, versículo 44, eu anotei esse versículo aqui para você. E você percebe que essa falsidade estava querendo adentrar no contexto da comunidade cristã. Quando você encontra isso no Antigo Testamento, você encontra o paralelo de Acã, citado em Josué capítulo 7, versículos 1 ao 26, onde aquele homem estava agindo em pecado, em mentira, no Antigo Testamento, e Deus foi lá e puniu aquele homem por causa da sua mentira. Pela Escritura também você percebe esse contexto como um alerta dentro da comunidade. Por quê? O Espírito Santo age no meio da sinceridade do nosso coração, do teu coração e do coração do teu aluno. Se você pegar isso, vai te ajudar muito na tua ministração. Ele não age em contextos egoístas, ele não age em contextos de falsidade, ele age em contextos de piedade. Provérbios capítulo 20, versículo 2, vale a pena ler. Mateus capítulo 6, versículo 2, vale a pena ler também. A mentira de Ananias e Safira é uma mentira que revela exatamente algo que nasce em seu coração, com o objetivo agora de aparentemente oferecer a Deus um louvor, mas na realidade era algo falso. Deus rejeita isso. Eles buscavam um prestígio espiritual dentro da comunidade. Por quê? O próprio Barnabé antes havia doado tudo que tinha e a igreja ficou admirada com a ação de Barnabé. E depois daquilo houve um movimento dentro da igreja dos irmãos fazerem isso. Mas Ananias, vendo aquilo, queria esse prestígio. Ninguém pediu a ele para poder vender tudo que tinha e doar à igreja. Mas ele vende tudo que tem, ele pega parte daquilo, total do que iria doar, diz para a igreja que ele estava doando tudo e essa ação foi corrupta. Não é porque ninguém estava obrigando ele a doar. Se ele tivesse dito sinceramente a Pedro e à igreja, dizendo: Olha, eu tirei uma parte para a minha sobrevivência e vou doar outra parte para a comunidade, nada teria acontecido com ele. Mas ele mentiu dizendo que estava dando o todo, e sua mulher também foi conivente com aquilo. Essa mentira foi real. Paulo alerta também que, ainda que um anjo de que apareça para a igreja, que apareça para você, você não pode confiar nessa ação porque é uma ação maligna. Olha para o texto de 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 14. Ele age com engano. Então, se você agir com engano na presença do Senhor, tentando adorá-lo, o Senhor rejeita. É necessário ter sinceridade na vida, sinceridade na adoração, sinceridade no louvor, sinceridade na contribuição, andarmos na luz. É isso que a palavra vai nos ensinar a partir dessa lição e eu espero que você possa pegar isso aí. O que você vai fazer agora na tua ministração para dinamizar a tua aula? Você vai abrir a lição, eu estou com ela aqui. Você vai abrir ela na página 59. Isso mesmo, página 59. Vai utilizar a pergunta de número 1 com os teus alunos. Na lição do professor já tem a pergunta e tem a resposta. Então você pode utilizar a pergunta, fazer essa pausa e ministrar essa pergunta para os alunos, ouvir os teus alunos também. Aqui é o momento exato onde você pode abrir para a participação da aula. E é claro também que eu tenho uma pergunta para você. O que você acha que leva uma pessoa a mentir mesmo dentro da igreja? Queria saber a tua opinião nessa aula de hoje. O que leva uma pessoa a mentir, mesmo em um contexto de igreja, mesmo em um contexto de comunidade cristã, de avivamento? Eu quero saber a tua opinião. Se você pode, compartilha aqui nos comentários com a gente. Vamos então para o segundo subtópico, que trabalha agora, como a proposta do pastor José Gonçalves, trabalha sobre algo interessante. Que a mentira, ela é um ardil maligno.
Quando você vai para a lição, segundo o subtópico, você vai perceber que a mentira de Ananias e Safira, no capítulo 5, não surgiu como um ato isolado. E aqui você pode explicar isso para os teus alunos. Mas surgiu pela influência sutil e ardilosa de Satanás. Pedro ele diz isso de forma muito clara neste capítulo 5. Paulo também vai comentar algo parecido lá em Efésios capítulo 4, versículo 27, onde a escritura nos adverte que é uma influência sutil do diabo quando ele tenta agir dessa maneira de forma infiltrada na comunidade. A mentira de forma direta não agrada a Deus. Então tome muito cuidado no momento da adoração, no momento do louvor, no momento da tua oferta, se você está mentindo ao Senhor. Cuidado com isso. Olha para o texto da palavra. Você vai perceber que o próprio Ananias também conhecia da doutrina dos apóstolos. Foi ensinada desde Atos capítulo 2, versículo 42. E é interessante, no capítulo 5, versículo 3, que o próprio Pedro destaca de forma muito clara. Ele identificou a origem do engano, da mentira no coração de Ananias. Olha o que ele diz. Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para mentires ao Espírito Santo? Gente, isso aqui é muito forte. Pegue a palavra e mostre isso para os teus alunos. Você vai perceber que a mentira não é apenas um erro moral, mas a mentira é uma ação, é obra das trevas. João capítulo 8, versículo 14, traz isso ao nosso coração. E é interessante que aqui você pode trabalhar algo muito importante junto com os teus alunos. Quem sabe você está mentindo até aqui, até agora. Mas hoje faça um pacto com Deus. Abandone a mentira na tua adoração, no teu louvor, na tua pregação e deixe o Espírito Santo de Deus trabalhar na sinceridade da tua alma. Arrependa-se. Pela Escritura você percebe que o ardil de Satanás é terrível. Ele age com sutileza, ele age com engano, ele age com o objetivo de atrapalhar a verdadeira adoração. Olha o que Tiagão fala sobre isso. Tiago na carta, no capítulo 1, versículo 14 e 15, carta ao Tiago, viu? Você vai perceber a carta de Tiago, ele destacando as intenções do inimigo no coração de alguém. No caso de Ananias e Safira, você vai perceber que eles estavam agindo de má fé com a doação dos seus bens, com um fingimento. Mais uma vez eu digo, ninguém obrigou eles a doarem. Se eles estivessem agindo em sinceridade e dizer, olha, nós vamos retirar uma parte para a nossa sobrevivência e a outra para a doação, o Senhor não teria agindo de forma fulminante com eles. Mas pela palavra você percebe que eles foram repreendidos por causa da hipocrisia em seu coração. E aqui a repreensão vem da parte do Senhor. Essa postura era condenada pelo próprio Jesus. Observe o texto de Mateus capítulo 23, 27 ao 28. A palavra reter traz essa ideia, então, desse sentido da hipocrisia. Como nós já observamos, dentro do texto, lá no Antigo Testamento, a hipocrisia é realizada pelo próprio Acã. A mentira não vem da parte do Senhor. A mentira não pode habitar na tua adoração, no teu louvor, no teu devocional. Não pode atrapalhar o teu culto. Pega essa palavra e deixa o Espírito Santo de Deus te usar na escola dominical da igreja. E se você conhece alguém que precisa assistir essa aula, pega esse vídeo e manda para essa pessoa também. Vamos avançar, espero estar ajudando você. Terceiro subtópico do primeiro ponto trabalha então sobre outro argumento que o pastor José Gonçalves traz para a gente. Não subestime o inimigo. Isso aqui é um alerta. Quando você observa agora comigo o terceiro subtópico, vamos pegar uma passagem que vai te ajudar a entender. Paulo escrevendo aos irmãos da igreja de Éfeso, no capítulo 6, versículo 11, Paulo fala para a gente resistir às astutas ciladas de Satanás. Se você pegar isso aqui, isso vai te ajudar muito a ministrar essa aula. Essa palavra traz essa ideia de astutas ciladas de Satanás, ardilosas, vem do termo metodeias, que traz essa ideia de ardilos, estratégia, né, bem planejadas pelo inimigo. Observe que ele age de forma sutil, ele age de forma ardilosa, bem planejada, se filtrando na igreja para enganar o povo de Deus. Atos capítulo 5, versículos 3 e 4 traz essa perspectiva para a gente. É isso que a gente está analisando hoje junto
Quando você vai para a palavra e observa isso aqui, você percebe exatamente que a mentira desse casal era contra a liderança da igreja, mas ao mesmo tempo contra a própria ação de Deus. Era uma gravidade espiritual. João capítulo 8, versículo 44, o próprio Jesus falou que o pai da mentira é Satanás. E pela escritura você vai perceber que a atuação do Espírito Santo ela é constante, ela é marcada na verdade sacrificial. Gálatas capítulo 5, 22 e 23 trabalha sobre isso. Quando você vai para a escritura em Atos capítulo 4, versículo 30, você percebe então que aquela comunidade identifica a falsidade no coração desse primeiro casal também. A presença do Senhor é uma das manifestações. Revela essa ação. É uma ação poderosa da generosidade, onde o povo do Senhor está agindo em gratidão a Deus. Observe o texto de Atos, capítulo 2, versículo 44 ao 47. A igreja estava crescendo, quem estava dando crescimento era o Senhor. Os sinais estavam acontecendo. Então, o juízo de Deus veio para combater essa ação que tentava banalizar a fé. Hoje, se nós percebemos essa palavra, você percebe que esse juízo ele é real e é contra aqueles e aquelas que tentam usar o engano no meio da nossa comunidade. Aqui agora, você precisa pegar a lição junto com os alunos e abrir para a oportunidade. Mas antes de abrir para a oportunidade, o que, que você vai fazer? Vai para a página 59 e leia a pergunta número 2 da tua lição, lição de adultos, tá? Professores, você vai perceber essa lição junto com os teus alunos, você pode apresentá-la em sala de aula para que os teus alunos possam participar. Aproveita e participa aqui comigo também. Se você ainda não colocou, coloca de onde você está me assistindo, de que parte do Brasil essa aula está chegando. Eu quero saber de onde você está me acompanhando. Se você pode, deixa aqui nos comentários também. Vamos agora para o segundo ponto dessa aula de hoje, que trabalha sobre o cristão e a mentira. Gente boa, chegamos agora no segundo ponto. No segundo ponto, vale a pena você ler uma passagem bíblica. Provérbios 12, esse texto, onde você vai perceber que Deus abomina a mentira. Aqui você vai pegar o seguinte, de forma muito clara, junto com os seus alunos, recebendo isso na palavra. Já o primeiro subtópico que destaca que mentira é uma escolha, conforme o pastor José Gonçalves está trabalhando com você nessa ministração. Quando observamos isso agora, especialmente nessa aula, que estamos estudando com vocês todo esse contexto do capítulo, você vai perceber que o episódio de Ananias e Safira, citado no capítulo 5, versículo 1 a 11, revela que mentir é antes de uma decisão moral tomada livre. Então, eles tomaram essa escolha. Quando Pedro, então, confrontou eles, você vai perceber que eles colocaram isso no seu coração. Isso vai ser demonstrado no capítulo 5, 4. Percebe agora que eles estavam conservando isso no seu coração, essa mentira no seu coração. Como eu já disse para você, eles tinham a liberdade de agir em sinceridade, mas decidiram em seu coração mentir e mentiram à liderança da igreja e ao próprio Espírito Santo. É claro que isso desagradou o Senhor. Levar isso dentro desse texto, não jogando essa visão que estou trabalhando com você fora. Pela escritura, você vai perceber que o próprio Paulo afirma isso de forma muito clara, que cada um de nós dará conta de si mesmo diante do... Onde é que está escrito isso? Isso está escrito em Romanos 14, 12. Então, você percebe que essa ação da mentira no coração de Ananias e Safira é uma tomada de decisão grave, não exalta a Deus. Além disso, esse pecado realizado pelo próprio tal demonstra que agora o parecer da sua própria espiritualidade era um parecer, eles desejavam servir a dois senhores e a escritura combate isso. Mateus capítulo 6, versículo 4 faz questão também de dizer algo interessante sobre esse contexto. O próprio Jesus combateu esse tipo de ação. Deliberadamente, eles mentiram ao Espírito Santo. Observe o texto de Atos capítulo 5, versículo 3.
Quando você percebe essa ideia de reter em seu coração, colocar isso na sua alma, é um desejo pessoal. Em Josué capítulo 7, versículo 1, mais uma vez você percebe a ação de Acã em pegar algo consagrado e dar ao Senhor. Isso aqui desagrada a Deus. Então você percebe aquele povo, aquele casal pegando algo consagrado, dizendo que estava doando ao Senhor, mas estavam mentindo também no seu coração, quebrando então essa comunhão com a adoração. Levítico capítulo 19, versículo 11, fala que a mentira não faz parte da santidade do Senhor. Esse advento, então, de Ananias e Safira é uma ação que demonstra aquela mentira no seu coração. Deus ele não age através da mentira, mas ele age por intermédio da verdade. Aqui agora você pode dar uma pausa na tua aula mais uma vez e fazer a leitura da pergunta número junto com os teus alunos em sala de aula, já que você está explicando esse contexto, está na página 59. Você pode fazer essa pergunta junto com os teus alunos também. E aqui também eu tenho uma pergunta para você. O que fica evidente no capítulo 5, versículos 1 ao 11, sobre Ananias e Safira? O que você acha sobre isso? Deixa o teu comentário nesse vídeo também. Vamos agora para o segundo subtópico do segundo ponto, que trabalha sobre o seguinte argumento: atraídos pela mentira. No segundo subtópico do segundo ponto, você vai perceber que a ação do juízo divino foi demonstrada no texto de Atos, capítulo 5, versículo 5. Então você precisa pegar esse texto e abrir ele em sala de aula e ler esse versículo junto com os alunos. Você percebe que após cair morto ao mentir diante do Espírito Santo, você percebe a evidência da ação do Espírito contra o pecado no convívio da própria igreja. Aqui você vai perceber pela escritura que nada passa desapercebido pelo Senhor. A igreja tem dono, a igreja é de Jesus. E que você percebe que essa ação punitiva citada no versículo 4. Você não mentiu somente aos homens, mentiu ao Espírito Santo, mentiu a Deus. Isso é reforçado na Escritura de forma muito clara, que a igreja deve ser santa, que a igreja deve ser pura, limpa, lavada e redimida por Jesus. No caso de Ananias e Safiras, demonstra outro texto que você vai perceber. Hebreus, capítulo 10, versículo 31. Horrenda coisa é cair nas mãos de Deus vivo. Isso que a Bíblia. E olha para o texto de Atos, capítulo 5, versículo 5, e compara esses versículos. Você vai perceber pela palavra como a Escritura nos orienta sobre esse sentido. Vai nos lembrar sobre a necessidade de termos um temor a Deus. Eu preciso ter, você ter, todos nós precisamos ter autenticidade na adoração servindo a Jesus. Deus, capítulo 12, versículo 6, 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 7. Vale muito a pena ler esses versículos na sala de aula. Caminhando, vamos agora para o terceiro subtópico do segundo ponto. Espero que você esteja gostando da aula, tá? Não esquece de deixar o like aí também, o joinha, porque me ajuda. O terceiro subtópico trata sobre o seguinte argumento: mentir tem consequências. O relato de Ananias e Safira, no capítulo 5, demonstra exatamente que mentira tem consequências sérias, como você já está percebendo comigo nessa aula. Aqui você vai perceber exatamente essa ação do Espírito Santo em agir naquela comunidade. Versículo 4 fala sobre. Você percebe também a capacidade do Espírito Santo em revelar a mentira, nesse contexto também, onde o próprio apóstolo Pedro é um instrumento do Deus vivo para isso. Atos capítulo 5, versículo 8. Vale a pena você ler essa passagem. O julgamento de Deus, o julgamento divino serve como alerta diante da falsidade. E aqui você percebe outra passagem que vai questão também de trazer um contexto interessante para essa aula. Em Provérbios 12, 22. Anota aí. Onde você vai encontrar exatamente que os lábios dos mentirosos são abomináveis ao Senhor. Esse contexto todo traz exatamente essa ideia e essa perspectiva que nós precisamos aprender.
aprender pela palavra aquilo que o apóstolo Paulo diz. Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Tudo quanto o homem semear, isso também ceifará. E observe, aquele casal está semeando a mentira, recebe o juízo. Quando olho para a Escritura, a gente percebe que essa ação imediata foi quando Deus agiu para corrigir essa ação. Observe o texto de Hebreus, capítulo 12, versículo 6. Compare com Efésios, capítulo 5, versículo 15. Paulo diz: portanto, vede prudentemente como andais. Não andais como nécios, mas na igreja, como servo de Deus, andais como sábios diante do Senhor. Agora você pode pegar a lição, página 59, ler a pergunta de número 4 dos alunos, para dar uma abertura para participação em sala de aula, isso é legal, tá? E aqui também eu tenho uma pergunta para você. Antes de qualquer decisão errada, o que você costuma pensar primeiro? Pensar nas consequências que vão gerar diante daquela situação, diante da decisão? Por favor, deixa teu comentário aqui. Vamos caminhar agora para o terceiro e último ponto da aula de hoje. No terceiro e último ponto, nós vamos entender de forma muito especial que a igreja ela repele a mentira. No terceiro ponto, vale a pena você olhar uma passagem bíblica que eu quero trazer para você. Está em João, capítulo 8, versículo 44. Leia esse texto para quebrar o gelo aí. E o primeiro subtópico trabalha sobre outro sentido. Uma igreja que é temente. Quando olhamos agora para essa igreja que é temente, que está em Atos dos Apóstolos, você vai descobrir outras coisas aqui na própria lição, no próprio contexto da aula também. O exemplo de Maria, que é a mãe de João Marcos. Quem é esse João Marcos? Deixa eu te explicar. Esse João Marcos, ele é o primo de Barnabé, aquele que faz a primeira viagem missionária, desiste. Ele depois se torna um discípulo de Pedro. Ele escreve o Evangelho de Marcos. Ele não foi um discípulo direto de Jesus. Ele é aquele que escreve o Evangelho de Marcos, o primeiro evangelho do Novo Testamento. Se você pegar essa sacada aqui, isso vai te ajudar muito. A mãe de João Marcos, dentro da escritura, ela já agia com generosidade. Ela é uma mulher que abriu a porta das casas, pegou as suas propriedades e colocou à disposição do reino de Deus. Olha só que interessante, de forma sincera, ajudando as pessoas com. Ela transformou sua casa em um ambiente de adoração. Atos capítulo 12, versículo 2, 12, melhor dizendo, faz questão e Maria, essa que é relatada aqui, ela colocou a sua igreja para servir a Deus. Ali se tornou um espaço de oração, comunhão, no período da perseguição. Isso aqui é muito legal, porque aqui a gente percebe essa generosidade cristã, essa mulher de Deus se colocando à disposição para o reino de Deus. Dá uma olhada em outra passagem bíblica que você vai perceber quando essa igreja se torna temente. Essa está no Antigo. Provérbios capítulo 3, versículo 27. Olha o que a Bíblia diz. Não te furtes a fazer o bem. Não deixe de fazer o bem a quem merece, estando nas tuas mãos o poder de fazer. Aquela mulher se colocou à disposição para servir. Nós também precisamos aprender com essa sacada aqui, nos colocar à disposição para servir. Eu preciso, você também, todos nós precisamos servir a Deus. Isso aqui é muito interessante. E aqui também nós vamos perceber pela palavra, pela escritura, essa sacada que nos ensina, pelo texto bíblico, de forma muito especial. E o crente deve ser motivado por esses valores. Capítulo 4 de Atos, versículo 34 ao 35, você vai perceber essa igreja de forma sacrificial, ajudando uns aos outros. Paulo, anos mais tarde, em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7, ele diz: cada um com segundo propôs no coração, não com tristeza ou por necessidade, mas com alegria, porque Deus ama ao que dá com alegria. No sentido do texto bíblico, você vai perceber aqui que Paulo já está ensinando para a gente que quando nós nos colocamos à disposição para servir, devemos agir com interesse, com fidelidade ao Senhor. Isso aqui é muito.
E aqui também nós aprendemos outro detalhe. Algo que eu quero destacar para você. Segundo Atos, capítulo 5, versículo 12, o que mostra uma igreja forte e age de forma muito clara, tratando sobre o pecado? Responde aqui. O que uma igreja deve fazer quando o pecado é demonstrado no meio dela? Se você puder comentar, isso é muito legal. Vamos agora para o segundo tópico do terceiro ponto, já caminhando quase para o final, que trabalha sobre uma igreja forte. Já nesse terceiro subtópico, a gente vai perceber que uma igreja espiritualmente forte é uma igreja que não transgride a santidade em favor do pecado. Olha o relato de Atos 5, versículo 12, escreve que aquela igreja tinha muitos prodígios que eram feitos pelas mãos dos apóstolos. Aquela igreja não caía em ruínas diante do pecado de Ananias e Safira, mas ela tratou o pecado, tratou de forma muito clara. Observe outro texto também que sustenta essa comunhão dessa igreja forte. Atos 4:30 escreve que aquela igreja agia de forma poderosa, e isso era visível também nessa comunidade. Essa igreja que era centrada na vontade do Senhor. Hebreus, capítulo 12, versículo 14. É interessante você pensar em Hebreus assim, ó. A epístola aos Hebreus, ela foi escrita para os irmãos da comunidade de Jerusalém e para os irmãos judeus que estavam espalhados naquela comunidade ali ou nas regiões próximas. Então esse texto também é direcionado para aquela igreja. Olha o que Hebreus também traz, ó, Hebreus 12, 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A presença dos sinais e prodígios nessa escritura demonstra que aquela igreja é uma igreja santificada, uma igreja que está na presença do Senhor. Atos capítulo 2, versículo 43, reforma de forma mundial. O Senhor agiu por meio daquela igreja. Atos 2:22 trabalha então que aquela igreja tinha essa ação estratégica da proclamação do evangelho. Atos 5. Quando você percebe essa igreja que tem uma unidade, tem purificação espiritual, é uma igreja que está agindo na disciplina do crescimento. Atos 9:31, você percebe que a igreja está crescendo de forma múltipla para a glória do Senhor. E agora, finalizando a lição, nesse último subtópico, você precisa então abrir a página 59 e ler a pergunta de número 5 com os teus alunos para fechar a aula de hoje. Eu espero muito que Deus possa te abençoar, mas aqui também eu quero provocar você. Será que essa aula te edifica? Será que o conteúdo da ministração que eu trouxe para você hoje pode te ajudar? Se pode, por favor, deixe seu comentário aqui se essa aula foi bênção para você também. E é claro que eu tenho algumas dicas de leituras para poder te ajudar. Você que quer crescer na escola dominical, você que quer aprender um pouco mais da palavra do Senhor. Eu tenho alguns livros que eu quero te indicar. O primeiro livro é esse aqui, ó. Pastor José Gonçalves, é o livro de apoio da lição. Vale a pena você fazer o pedido desse livro. Você encontra esse livro no site da editora CPAD. Lá no site você vai encontrar também esse outro texto que eu quero indicar. Declaração de Fé, essa é a versão de 2025, foi atualizada. Vale a pena você adquirir esse material na CPAD. Ela foi atualizada, está melhor ainda, viu? Eu já li a Declaração de Fé diversas vezes e essa versão aqui eu gostei muito dela. Se você ainda não tem, adquira. Indico para você nesse trimestre esse texto, Verdades Pentecostais, da editora CPAD, do pastor Antônio Gilberto. Vale a pena você pegar esse texto também para entender um pouco mais sobre esse sentido que estamos estudando. Vou indicar para você também a revista Obreiro Aprovado. Esse material é muito bom para quem quer crescer durante esse trimestre nas suas aulas. Indico para você a revista Ensinador Cristão, que é um livro de apoio, um material de apoio para quem quer estudar ainda mais a palavra, especialmente nesse trimestre. Eu te aguardo por aqui na aula que vem, aula de número 7, que cai no dia 17 de agosto, mas eu vou adiantar para você, onde nós vamos trabalhar sobre a igreja que não teme a perseguição. Um beijo no teu coração, claro, um beijo no teu coração e até a próxima aula, se Deus quiser. E você que é professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical, quer se preparar para ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja? Inscreva
canal do YouTube do pastor Janderson Nascimento, onde você vai encontrar aulas, subsídios e recursos das lições bíblicas da Escola Dominical. Acesse já as plataformas digitais para ampliar os seus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. YouTube, Janderson Nascimento. Instagram, @Janderson Nascimento. @FacilitaEBD. facilitaebd.com.br. Quer se preparar ministerialmente? Faça Teologia na FATECBA. Básico e bacharelado em Teologia. Cursos reconhecidos pela CEADEB.